Digite no Google dominância no automobilismo. Vai aparecer muita coisa, mas no final conta o que vem primeiro, logo de imediato na sua cabeça. Schumacher, Senna, Lewis, Max. Normalmente nosso pensamento vai direto para pilotos e não para as máquinas, é natural. Porém a grande maioria dos avassaladores vencedores são as máquinas, os carros, e às vezes é só sobre isso e mais nada. Existe uma história perdida, fora da nossa amada categoria, que faz a dominância desses caras parecer pequena, parecer nada. Duvida? E digo mais, diferente desses caras, o campeão do vídeo de hoje não era o carro mais potente do grid. Como seria isso possível? Não é sempre o carro mais potente que ganha? Bom, esse carro não só dominou sendo menos potente, mas dominou por anos e anos, ganhando todos os dias possíveis. Senhoras e senhores, apresento a vocês o carro que liderou a revolução do mundo dos carros esportivos que você conhece hoje, como Supra, Lancer, Civic, Nissan GT-R. Pois bem, hoje vamos entender o lendário BMW M3, o Dominador. Qual foi a gambiarra mais maluca que você já fez? Nós seres humanos somos diferentes justamente pelas gambiarras que conseguimos inventar ao longo dos anos da nossa existência, mas também grandes criações, energia elétrica, transporte como os carros, barcos, avião. A conexão entre homem e máquina durante a história é algo realmente surreal. No esporte, que tanto amamos, não é diferente, muito pelo contrário, é algo ainda mais impressionante, principalmente antigamente, onde a tecnologia era muito escassa e os ajustes técnicos tomavam conta do terreno. Nos anos 80, por exemplo, foi o auge dos motores turbo e da popularização e aceitação da tecnologia japonesa. Obviamente que além dos turboalimentados da Fórmula 1, que também encantavam, existia algo que realmente brilhava os olhos, algo ainda mais valioso perdido no tempo. Em uma época em que a Fórmula 1 já estava no centro das atenções do automobilismo, lá no sudeste da Alemanha, uma fábrica construiu o melhor carro de corridas do mundo, perfeitamente equilibrado, revolucionário e dominante. Essas são só algumas das principais características que recebeu o BMW M3. E aqui se faz verdade uma seguinte frase: concorrentes te ajudam a crescer. Aquela época não era tão fácil assim vender carros, principalmente com a escassez do combustível após a crise do petróleo que rolou lá nos anos 70. Com isso, carros pesados e grandes que bebiam muito não tinham mercado naquele cenário. Naquele período, o caos estava instalado dentro das fabricantes. Na Alemanha, o campeão de vendas era o Mercedes 190E, que para surpresa da própria Mercedes, virou um sucesso no mundo das corridas de carros de turismo. O que foi o timing perfeito para eles, já que naquela época estava nascendo um campeonato com o intuito de promover os melhores carros alemães. Com o intuito de promover os carros de turismo na Alemanha, a DTM foi criada, trazendo contigo várias corridas emocionantes e muito potencial no avanço tecnológico. Junto com o início da categoria, o lendário Nürburgring tinha acabado de fazer uma baita reforma, então não tinha nada melhor do que fazer a sua estreia por lá. A corrida inaugural foi no início de 84 e foi chamada de Corrida dos Campeões. E foi um brasileiro que venceu com o 190E da montadora de Stuttgart, um tal de Ayrton Senna. O tricampeão superou pilotos como Lauda e Prost para vencer aquela corrida. Só que foi aí que a BMW ficou mordida e acordou para a vida. Focado em construir uma máquina para vencer o principal campeonato da região e tirar o doce da boca da sua principal concorrente. Mas tinha um probleminha. A ideia da DTM era fazer os fabricantes correrem com carros reais de produção, se colocando dentro do grupo A da FIA. Eram as regras do jogo. A maioria das séries de corridas exige algo como 500 carros de estrada para homologação, o que significa que os fabricantes podem fazer carros únicos que são produzidos à mão em baixos números. Você sabe, carros de corrida, mas o DTM e o Grupo A realmente queriam incentivar os fabricantes a usar seus carros reais em uma corrida. Então, eles aumentaram esse número para 5.000 exemplares que deveriam ser soltados nas ruas por um ano. O que significava era que a maioria das empresas competindo no DTM tinha que pegar um carro real de sua linha de produção e transformá-lo em um carro de corrida. Então, ainda em 84, a BMW entrou com o 635 CSI, carro com um motor de 3.4 litros
litros, câmbio manual de 5 velocidades e pesava cerca de 1.500 kg. Tudo isso dava ao carro cerca de 200 cavalos. Mesmo não sendo um dos mais leves veículos da competição, eles já chegaram vencendo com o Volker Streisek a bordo. Uma curiosidade é que o alemão foi campeão sem ganhar nenhuma prova, apenas acumulando bons resultados e sendo consistente. Já no ano seguinte, o carro não foi o suficiente para vencer o carro mais leve da Volvo, que tinha muita base de aprendizado vindo do grupo B com o modelo 240 Turbo de apenas 4 cilindros. A BMW teve que se contentar com o terceiro lugar. Na sequência, a Ford atravessou o Oceano Atlântico, chegou forte com o melhor que tinha, o Ford Sierra XR4 TI Turbo, e venceu, o que deixou os engenheiros alemães mordidos. O Sierra XR4 era equipado com motor de 4 cilindros turboalimentado de 2.3 litros, o que produzia impressionantes 345 cavalos de potência, e aquilo era um tapa na cara dos rivais dentro das pistas, e consequentemente era o queridinho dos consumidores e entusiastas. Agora a Mercedes tinha investido pesado no 190e e estava mais perto de chegar na Ford do que a BMW, que precisaria ralar muito para mudar o pesado 635 SI, carro para tentar superar a Mercedes e quem sabe chegar na Ford. Mas a chance da Mercedes de competir com a montadora americana era muito maior até então. Só que a BMW tinha uma boa vantagem e uma carta na manga, um CEO bem maluco e competitivo que não largaria o osso com facilidade. Seu nome? Rapaz, editor, que nome difícil. Eberhard von Kuenheim. De ninguém. A paixão ardente do alemão resultaria em frutos incríveis para a fabricante do escudo azul e branco. Ele estava disposto a mudar a linha de raciocínio e seguir para o que o mercado esperava: carros leves, pequenos e bem eficientes. Parte 2. Nascido em outubro de 1928 na Prússia Oriental, Eberhard teve uma infância bem conturbada por conta da Segunda Guerra Mundial. Seu pai perdeu a vida em 1935, assim como a sua mãe, que deixou o mundo em um campo soviético após o período da guerra. Apesar das dificuldades, ele nunca deixou de estudar e se dedicar para ter um futuro digno que seus pais se esforçavam tanto, e em 1954, na Universidade Técnica de Stuttgart, ele se graduou como engenheiro mecânico, e em 1965 ele entrou na pequena fábrica chamada de BMW. Curiosamente, esse foi o cara que tirou a fabricante da lama nos anos 70 durante a crise pós-Segunda Guerra, suportou a ameaça de falência algumas vezes e colocou a fabricante de novo no azul, mas aquilo não bastava para ele. A ideia era construir um carro de turismo mais rápido de todos, colocar a Ford no bolso e tirar da Mercedes a ideia de que eles tinham revolucionado o mercado automotivo do país. E sabe quem está revolucionando também? Bom, a Autofans Store com essas camisetas temáticas de carros do automobilismo aí. E não tem só da BMW não, tem vários outros modelos. Então se você se interessa por esse tipo de camiseta que você pode usar no rolê e também aí no dia a dia demonstrando a sua paixão por carros e velocidade, Autofans Store. E não tem só de carros não, tem também da Fórmula 1, uma gama completa e repleta de todos os pilotos do grid e também dos 10 carros aí. E digo mais, hein? Tem cupom de desconto. Inclusive, tá aqui ó, aparecendo na sua tela, link está na descrição, corre conferir a Autofans Store. Tá aqui ó, vestindo o piloto caro tematicamente para esses vídeos aí. O ponto crucial e maior ameaça para eles era que teriam que fabricar vários do modelo que seria usado dentro das pistas. A ideia assustava o setor financeiro da fabricante, dizendo que um carro muito rápido para pessoas comuns não iria vender. Óbvio que isso entrou em um ouvido de Eberhard e saiu pelo outro. Ele continuou trabalhando para vencer a DTM a todo custo. Ele queria virar a página dentro da BMW. A ideia não era mais criar um carro para levar pessoas do ponto A para o ponto B, mas fazer com que pilotasse um projeto dele, sentissem prazer e paixão da máquina. Para iniciar essa nova fase dentro das lojas, ele precisaria vencer as corridas na pista. Eles contavam com a série 3 para o novo projeto. Esse era o queridinho da fábrica, o líder de vendas, mas o seu motor mal chegava a 100 cavalos de potência. Além disso, ele era muito pequeno para receber grandes pneus de corrida. Então eles fizeram o seguinte:
Pegaram o carro, levaram para uma garagem e depenaram o carro todo para remontá-lo, visando apenas uma coisa: empurrar o máximo de potência possível naquele chassi. Ele era muito pequeno mesmo, no nível que o capô não iria conter um motor enorme. Então eles precisavam pensar fora da caixa para conseguir transformar aquilo em algo realmente competitivo. Além de todos esses problemas, havia um outro dentro da fábrica. Como vamos transformar um carro vencedor e digno de estrada ao mesmo tempo? Eles precisavam acertar 2 coelhos com uma cajadada só. E esse foi o planejamento insano que chegou na mesa da divisão M da BMW, responsável pela performance desportiva dos modelos. E para a sorte da BMW, tinha um cara na garagem chamado Paul Roche, um cara muito inteligente e sábio, e anos depois chegou até projetar o motor da McLaren F1. Bom, ele entrou na fabricante alemã logo após se formar, em 57, e foi responsável a projetar os motores desde então. Seus projetos contam com grandes números, foram mais de 150 vitórias na Fórmula 2 europeia e 2 vezes as 24 horas de Le Mans, em 95 e 96, com a McLaren F1 e seu motor V12. E esse é um dos maiores designers de motor que já pisou nesse planeta Terra. E ele estava lá para dar vida ao BMW M3, antes mesmo de todas essas conquistas na F2 e na Le Mans. Além do motor, a suspensão, freios e escapamentos, todos sofreram modificações, melhorias. O carro ficou muito mais leve e teve cada detalhe ajustado pensando na economia de peso junto com a aerodinâmica. O M3 virou um modelo vendido nas concessionárias totalmente diferente do que se existia naquele tempo. O motor de 2.3 litros produzia cerca de 195 cavalos, um 0 a 100 de 7.6 segundos e uma velocidade máxima de 230 km. O motor era uma adaptação feita por Paul, que pegou o seu outro projeto, o M88, e o tornou ainda mais resistente para aguentar o castigo a longo prazo de uma corrida de alto nível, o que tornou o novo motor muito leve e resistente. E um fato interessante é que Paul levou apenas 14 dias para projetá-lo, então o batizou de S14. Vale ressaltar que o câmbio manual de 5 velocidades tinha uma configuração diferente na transmissão. Era chamado de marcha em L, porque a primeira marcha ficava para baixo e a segunda para cima, fazendo com que o piloto ganhasse alguns milésimos de segundo ao passar a marcha dessa forma. O que era totalmente estranho para um carro de rua, era extremamente importante para a performance na DTM. Mesmo que ninguém colocava alguma esperança lucrativa naquele carro, quando as pessoas bateram os olhos nele, ficavam encantadas. Era algo diferente de qualquer outra coisa já vista nas estradas. Além de tudo, econômico, confortável e versátil. Um modelo que nem tinha expectativas de venda bateu logo 10 mil vendas num piscar de olhos, e a BMW mal conseguia suportar a demanda. A BMW criou algo que ninguém sabia que o público queria tanto ter. Bom, e na DTM, roteirista, o que é que aconteceu? Bom, podemos dizer que para você ter uma chance de acompanhar esse carro aqui, era só se você também tivesse um desses na garagem. Parte 3. O humilde, discreto e menos potente M3 não deu espaço para os rivais. Ele competia com carros como Alfa Romeo, Ford e Mercedes, como se os carros dessas fábricas fossem de brinquedo. Era algo bizarro. Os caras tremiam ao ver um M3 pelo retrovisor, e não importava quem estava atrás do volante, todos eles assustavam e te ultrapassavam. Eles ganhavam muito na aerodinâmica, já que o M3 foi esculpido cuidadosamente e os materiais de suas peças também foram todos escolhidos com muito cuidado para deixá-lo mais leve. Para-choques de aço foram substituídos por outros de plástico. Os arcos mais largos envolviam perfeitamente os novos pneus mais grossos. Em 87, você imploraria para ter um desses, e você poderia ir na loja e comprar um modelo exatamente como o que estavam assombrando as pistas da DTM. O plano de derrotar a Mercedes estava concretizado por todos os lados. O esportivo, naturalmente aspirado, da fábrica de Munique, era muito fácil e confiável de guiar. Estava longe de ser o mais potente, mas ele era
consistente. Podia ser dirigido com mais intensidade por muito mais tempo que os outros. Era um equilíbrio assustadoramente raro, ainda mais naquela época onde abandonos por quebras e problemas mecânicos era muito alto em qualquer corrida movido a motor e 4 rodas. A bordo do M3 você podia pisar mais fundo e frear mais tarde. O carro estava em outro patamar, um nível que os rivais nem sabiam por onde começar para tentar se aproximar. No ano de estreia do M3 nas pistas, ele não venceu só os times compatriotas, mas também deram uma rasteira em todas as fabricantes do mundo. Eles não só levaram o campeonato alemão, mas também o australiano, o europeu, o mundial. O que antes era uma ideia inicial de apenas bater na Mercedes, bom, acabaram indo longe demais. Tão longe que até os mais otimistas que planejaram algo semelhante não imaginavam que seria todo esse sucesso. O cara que mais brilhou com o carro foi outro nome difícil, Erik van der Poel, que atingiu o auge de mais vitórias seguidas. Ao longo de 3 anos, o BMW M3, com cerca de 200 cavalos, venceu quase todas as corridas do Grupo A ao redor do mundo no período, se tornando o carro de turismo mais bem sucedido da história com muita folga. Era humilhante para Alfa Romeo e Ford, que tinham cerca de 60 cavalos a mais e não conseguiam tirar o carro alemão de cima do pódio. Não importava quem estava atrás do volante. Essa dominância tão longa é algo que nunca tinha sido visto antes e provavelmente nunca mais existirá. Alguns anos depois, a Nissan chegou a ameaçar a dominância de longo prazo do M3 com o Godzilla R32 GTR no campeonato japonês de carros de turismo, mas nunca que aquele modelo teria tanta performance a longo prazo quanto o carro da BMW, e realmente não teve, mesmo sendo também um dos melhores esportivos de todos os tempos. O reinado do M3 nos anos 80 foi diferente de tudo que existiu e tudo que talvez possa vir num futuro. Além do seu reinado na DTM, tem outro motivo de tanta idolatria. Ele causou muito impacto no cenário automotivo após o seu surgimento. O M3, carro criado para dominar as vendas em seu próprio território e levantar troféus, foi apenas uma parte da história. Era verdadeiramente a máquina definitiva de condução e mudou o mundo dos entusiastas para sempre. Abriu caminho para o sonho de todo piloto de rua. O Civic Type R, o Lancer Evolution, WRX, STI, todos eles podiam ter a confiança que encontrariam seu público, assim como o BMW M3 fez. Ele se tornou uma referência. Agora os fabricantes sabiam exatamente o que o público queria ver em um carro de corrida, mas também dirigir um carro de concessionária direto para sua garagem. Cada carro M da BMW é um monumento. Cada geração do M3 é única, rápida e fantástica, todas nascidas dessa ideia inicial de fazer um carro de corridas para a estrada. O BMW M3 transformou uma marca de carros alemã, mediana até então, de um fabricante de carros de luxo e que você lembra quando precisa dos melhores carros do mundo que não economizam em potência e conforto. A história da BMW dentro da DTM não se limitou ao fim dos anos 80. Anos depois de se ausentar da categoria, eles voltariam para bagunçar com tudo. Em 2012, a BMW voltou a vencer com o modelo M3 pela DTM após ter se ausentado por várias temporadas por uma treta com os organizadores. Bruno Spengler guiava o carro com motor V8 de 4.0 litros e 480 cavalos e foi o campeão naquela ocasião, mas eles não foram tão dominantes assim como o novo M3 e muito menos tiveram a mesma consistência. Agora imagine vencendo por 3 anos seguidos todos os dias. Pode ter sido tedioso na época e foi para os rivais. Agora, quando você pensar de novo sobre dominância, talvez não vai ser mais pilotos que virão à sua cabeça ou nem carros icônicos como o RB19 ou no F2004 que vai aparecer na sua cabeça. Lembre-se sempre do BMW M3. Esse sim mudou a história dos carros de rua. O mais bizarro de tudo é saber que a BMW só desenvolveu esse carro graças a uma treta com a Mercedes nos anos 80. Se motivou depois de uma rivalidade. A sua maior concorrente ajudou a aumentar o seu próprio nível. A briga dessas duas fabricantes é algo que durou por anos no campeonato regional. E além de tudo, essa rivalidade pegou fogo, cresceu e envolveu outras fabricantes. Quer entender todo esse histórico dessa briga e saber quem levou a melhor nessa com mais detalhes? Tem um vídeo que já começou aí na sua tela sobre a batalha BMW versus Mercedes no campeonato regional mais insano que o mundo já viu. Te vejo já!